Vamos começar. Então é o seguinte, bom dia. Bom dia. Obrigado, Rio de Janeiro. Desde ontem a gente está aqui. A gente começou esse programa com um curso de capacitação que foi fenomenal ontem. Obrigado, Rio de Janeiro, pela recepção tão calorosa. Obrigado aos palestrantes locais, aos internacionais, vieram do Paraná, do Rio Grande do Sul, de um monte de lugar, todos amigos da ABCD. Meu nome é Luciana Guedes, eu sou diretora executiva de planejamento, a ABCD Planeja, senão as coisas não acontecem. Obrigado, Eliana da Congress, pela coordenação de tudo isso. Obrigado, Hotel Gran Mercury, um exemplo de local para a gente fazer eventos como esse, super conscientes dos nossos recursos, que são bastante curtos, e eles entenderam tudo, e eles cumpriram com tudo, eles são fabulosos. A equipe técnica também. Vamos lá. A ABCD tem uma missão, que é aumentar a conscientização do impacto da doença inflamatória. Essa é a nossa missão, ela não é negociável, a gente luta por isso já tem 26 anos, e a gente acredita que a informação é a maior ferramenta do planeta, e é com ela que a gente precisa lidar da forma mais verdadeira que existe. A nossa grande inspiração hoje é, talvez, a mulher mais forte que eu tenha conhecido na vida, que é a doutora Marta Machado, e o primeiro presidente da ABCD, desde 1999, é o nosso querido doutor Flávio Steinfuchs, que não está aqui, mas ele está sempre no que a gente faz. A ABCD nasceu com a primeira revista, a primeira edição da revista, em que a gente já acreditava que podia melhorar a vida de quem precisa conviver com a doença inflamatória intestinal, e o paciente precisa conviver, a família precisa conviver, o médico precisa conviver, a equipe profissional toda precisa conviver, porque senão a gente não entende essa loucura que é essa doença. A cara da ABCD está aqui, e aqui eu gostaria muitíssimo de agradecer os nossos 4 pacientes também, que também fazem parte da diretoria, a Alessandra, querida Júlia, que veio lá de Caratinga, da terra do Ziraldo, Anderson, que veio de Porto Alegre, a Thaís, que é carioca, mas mora no interior. A gente tem algumas conexões com grupos médicos, e isso nos auxilia muito na troca de experiências, e várias associações e grupos de pacientes espalhados pelo Brasil, que também espalham informação e que também combatem a desinformação, que é uma realidade nacional, né? Isso tudo significa, mais ou menos, em resumo, essa mão dada que a gente está sempre estendendo para quem chegar. A nossa porta está sempre aberta. A gente planeja muito, a gente tem inúmeros projetos, 99% deles estão cumpridos até o dia de hoje. Falta um encontro de lideranças em doença inflamatória intestinal, que está previsto para o início de novembro, e o resto já está tudo feito. Nossos apoiadores precisam também saber disso, porque os nossos apoiadores são, de verdade, os pacientes que nos imputam uma série de demandas praticamente todos os dias e nos ensinam a trabalhar melhor. A gente tem algo para deixar, digamos assim, para a posteridade, que não são somente os encontros presenciais, mas a Marta é responsável pela primeira literatura importante da ABCD, que foi o exame, a análise da vida, né, da jornada do paciente, que foi feita lá em 2017, com provavelmente uma das maiores amostras de respondedores do planeta. E essas respostas foram comparadas em 2023 para que pudéssemos examinar o quanto que as coisas melhoraram ou não, ou se elas ainda precisam de ajuda, e essa literatura está em submissão, está em análise de uma revista importante internacional. E vamos dizer assim, continuando essa vida de
de quem captura dado, e a gente sabe que o dado é importante para chegar no governo, nas esferas múltiplas desse país, e para que a doença seja efetivamente reconhecida, a gente acabou de desenhar o nosso último projeto, que são as experiências e as desigualdades do manejo da doença inflamatória intestinal no Brasil, e vai ser uma análise multirregional, qualitativa, com um braço digital de um questionário remoto para ser respondido e também com um braço de campo. Eu convido vocês sempre a visitarem o nosso site, porque ele traz todas essas informações. E cada respondedor vai estar, de alguma maneira, indireta, ajudando uma instituição que trabalha com doença crônica. Gente, a gente sabe, e um dos grandes dados dos resultados que estão em análise ainda, eles não estão publicados, é que existem muitas pessoas que saem de uma entrevista médica não completamente satisfeitas. Ou seja, eu troquei, mas eu não troquei tudo que eu precisava trocar. E aí, quando a pessoa chega em casa, o vazio toma conta. E também é verdade que foi medido isso, o impacto da doença, mesmo quando os pacientes atingem o objetivo do tratamento, que é a remissão, o impacto também existe. A gente tem uma análise estatística, a gente pode mostrar isso para o governo, porque isso tem uma significância cujo acaso praticamente não interfere. Com isso, eu queria mostrar para vocês a cara das nossas revistas. Elas chegam nos lugares mais longes desse país, a gente entrega em ambulatórios, no norte a gente entrega em ambulatórios dedicados à doença inflamatória do sul, e ela já está no seu 25º ano. A gente tem a ajuda de todas essas organizações que eu acabei de mostrar, inclusive a AdRio é uma das organizações que nos apoia aqui no Rio de Janeiro. O Thiago daqui a pouco vai dar uma palestra. E a gente ilumina de roxo, que é a cor do mês de maio, cujo Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal foi, de certa forma, assinado pelo Flávio na época em que ele resolveu se envolver com essa doença de uma maneira muito íntima. Então, dia 19 de maio também tem a assinatura dele embaixo. E aí o mês é colorido de roxo nos seus inúmeros monumentos. A nossa geografia é grande, a gente tem Estrela da Paz espalhada pelo Brasil inteiro. As nossas interferências também são muito boas. A gente tem um consenso latino-americano de tratamento de doença, cujos 3.815 pacientes envolvidos e respondedores são brasileiros, quando existiu uma pesquisa da percepção dos pacientes com doença inflamatória intestinal durante a pandemia. A gente também foi recebido, né, Marta, pelo ministro da Saúde, um ano antes da pandemia, pelo Mandetta, em que foi mostrado para ele que era importante existir um protocolo que cobrisse terapia biológica para retoria ulcerativa, mas muito antes disso a OECD já tinha interferência lá, quando mostrou que era importante ter remédio para tratar 2002, para tratar doença inflamatória, e aí no caso a gente não está falando de terapia avançada, mas já as portas começaram a se abrir. Bom, a Priscila daqui a pouco está por aí, não sei se ela chegou, mas assim, a Biorrede é algo que a gente respeita e faz parte, e é muito ativo. Então existe um programa do medicamento no tempo certo, em que a ABCD apoia também. Todas as nossas consultas públicas, a ABCD pede para os pacientes: contribuam, contribuam. Ainda está muito tímida as contribuições, mas vamos, gente, é preciso contribuir. A Marta vai falar isso de novo. E isso não é tão importante, porque a gente não gosta muito de vitrine, mas a ABCD foi considerada no quesito de planejamento como a associação top da América Latina. Antes de qualquer coisa, eu queria mostrar para vocês que isso aqui é um trabalho brasileiro, de um querido colega, e a estatística não para. A gente faz cada vez mais diagnóstico da gente. A incidência e a prevalência das doenças segue crescendo, e a gente precisa de muita inclusão aqui.
e de muita diversidade também, porque senão a gente não vai ter futuro. Então, que continuamos unidos. Muito obrigada de novo a todos vocês. Antes de chamar a Marta, eu gostaria de agradecer a Celtron, que tem representantes aqui, a Ferring, a Johnson, a Nestlé, a Pfizer e a Takeda, que são alguns dos apoiadores que, em contrato, a gente trouxe para cá, porque sem eles também não daria para a gente estar aqui. Marta, vem cá e muito obrigada a todos vocês. Bom, muito obrigado a presença de todos. É com um enorme prazer que a gente vem para o Rio de Janeiro. Eu acho que esse evento começou, eu fico às vezes pensando que em 2019, que não existia biológico correto político, eu pensei, a gente vai ter que ir para Brasília, vamos ter que ir para um auditório, conseguimos o auditório do Senado em Brasília, para a gente ter a nossa voz. Então, eu acho que a partir daí essa semente foi plantada e agora eu só estou colhendo os frutos dessa semente. Porque realmente eu acredito na união, na força que todos vocês têm para a gente mudar esse cenário do Brasil. Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que no momento atual, no mundo, as pessoas estão muito fechadas em si, pensando só na sua vida, e isso não dá certo. A gente precisa estar junto, precisa lutar por remédios, atendimentos, ambulatórios. E esses encontros, a gente faz um programa que é realmente para mostrar para vocês o que é essa doença, como é que se faz o diagnóstico, como é que se trata essa doença. Porque eu sempre imagino assim, que a gente tem muito medo do desconhecido, muito. E é como se a gente colocasse grade na casa da gente quando a gente conhece, olha, isso pode acontecer, eu tratando eu vou ficar bem, se não funcionar esse remédio, eu vou tomar um outro remédio. Então, às vezes, eu imagino que nem a gente estivesse com a escuridão numa floresta e a VCD é uma luz que acende para mostrar o caminho para vocês. Então, esse nosso trabalho é sem nenhum fins lucrativos, a gente se dedica muito a essa força e a gente vê esse movimento crescendo no Brasil. E dessa vez aqui no Rio de Janeiro, eu vou ler um programa que eu confesso para vocês que eu estou com um pouco de receio, porque é a primeira vez que eu vou criando na minha cabeça essas coisas. Porque normalmente os FOPADs a gente fazia palestras, uma atrás da outra. Assim. E eu acho que ficava às vezes meio cansativo sua palestra. Então vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês que eu fiz uma sessão que vai ser no final do dia de hoje, de manhã e de noite, de tardezinha, que eu vou chamar especialistas na doença que vão ficar sentados aqui e vocês vão fazer as perguntas para o especialista. Porque às vezes pode ser que eu não dava tempo e voz para vocês tirarem a sua dúvida, mas assim, ó, tem uma unha encravada, posso tomar mate-leão na beira da praia. Então, isso aqui é um negócio super descontraído para vocês se sentirem completamente à vontade. E vocês vão ter os grandes especialistas do Brasil para responder as dúvidas de vocês. Então, isso é uma inovação total no Rio de Janeiro. E de tarde, eu olhei também uma sessão de entrevistas. Então, a gente vai ter uma entrevista com uma reumatologista, com uma dermatologista e com uma psicóloga. E aí eu fico pensando assim, eu vou perguntar para a dermato dessas coisas estéticas, quem pode fazer botox, fez terapia biológica, pode, usando imunossupressor, eu quero fazer aquele peeling, coisa que eu não sei nada, mas eu vou perguntando para ela. Vou perguntar para a reumato dos cuidados ósseos, vou perguntar para a psicóloga como ter equilíbrio com uma doença difícil de carregar. Então, vocês vão ser minhas cobaias do Rio de Janeiro, porque isso é inovação no nosso trabalho da FOPAD, que vai ser então, sessão com especialista e entrevista. Vamos ver se dá certo. Muito bem, vamos começar. Eu imagino que os cariocas vão chegando, deve ter dado uma passada na praia antes. Até você que está no lado hoje, quem sabe vem mais. Porque já disseram que com chuva o carioca não vem. E com sol ele não vem. Então, graças a Deus, está nublado hoje o tempo aqui. Então, eu convido meu grande amigo Antônio Carlos Moraes, nosso também grande representante, colaborador, um super trabalho. E eu não tenho currículo, mas eu acho que não precisa currículo de ninguém, porque eu acho que aqui é uma união. É todo mundo igual, todo mundo lutando pela mesma causa. Obrigado, Marta. Bom dia a todos. Não sei muito dessa história que carioca não sai com chuva, não sai com sol. Eu tenho o prazer de todo dia
Quando eu vou para o trabalho, eu trabalho em Copadó, quando eu vou para o trabalho todo dia, eu posso ir pela Avenida Nossa Senhora Copacabana, mas posso ir pela praia, indiscutivelmente eu vou pela praia, que aquilo me dá uma energia, e a mão é o contrário, então ficam as duas fechadas, é uma delícia. Bom, uma honra estar aqui com vocês. Eu vou falar um segundo só, antes de chamar os meus colegas. Uma vez me perguntaram por que eu escolhi a especialidade, por que eu escolhi gastroenterologia e tal. E quando eu entrei na faculdade, em 83, em 78, quando eu entrei na faculdade em 78, eu queria ser médico do esporte. Aquele que corre ali no campo, faz a massagem do jogador, joga ali um spray e tal. Mas quando eu fiz o primeiro cadáver na faculdade, eu vi que eu não tinha a menor habilidade manual, que era um horror. Minha linha saía toda torta, os outros terminavam o cadáver em 5 minutos, eu levava 1 hora. Enfim, eu vi que ali não dava. E quando eu cheguei na barriga, eu vi que seria alguma coisa dentro da barriga, sem dúvida nenhuma. Depois, quando eu vi fisiologia, eu adorei estudar absorção, excreção, e ali eu vi que o meu caminho era esse. E quando eu cheguei no terceiro ano, agora mudou o curso, mas quando eu cheguei no terceiro ano, meu primeiro paciente tinha exatamente a mesma idade que eu, tinha vindo da Bahia e tinha retocolite ulcerativa. Então essa foi a primeira anamnese que eu colhi, foi de um paciente com retocolite ulcerativa em 1980. Não sei se influenciou ou não, mas aquele paciente ficou marcado, Rogério, esqueci o nome, ficou marcado até hoje, e isso é um ponto que conta. E em 83, eu comecei com o professor Nelson Passarelli, na Santa Casa do Rio de Janeiro, o meu ambulatório de doença inflamatória intestinal. Então, desde 83 eu faço doença inflamatória intestinal, e outro dia minha filha perguntou assim: pai, você está tão acostumado a falar para o pessoal e tal, e você já falou para os pacientes e tal? E aí eu me dei conta que eu nunca, absolutamente nunca, nesses anos todos, eu tinha falado para pacientes, só para médicos. Então hoje para mim é um dia muito especial. Marta, queria te agradecer, eu vou estar aqui à tarde com muito prazer, nesse bate-bola com os pacientes, porque é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de falar com pacientes. Então hoje é um dia muito especial para mim. E eu vou começar então chamando o Thiago Del Grande, carioca, não é isso, Thiago? Radicado em São Paulo, ele é bacharel e mestre em administração pela PUC, especialista em gestão avançada pela Harvard Business School, que eu não sei bem o que é, mas deve ser coisa pra caramba, e em gestão de iniciativas sociais pela Fundação Dom Cabral, que eu também conheço, que é espetacular. Influenciador digital de doenças inflamatórias intestinais, então sigam aí, deem um like para ele. Desde 2011 no blog Ai Minha Barriga, quem conhece? O blog Ai Minha Barriga, então muita gente não conhece, você vai falar do teu blog. Paciente de doença de Crohn há 16 anos e atualmente presidente fundador da ADRI, vice-presidente fundador da DI Brasil. Mas o mais importante é que eu já vi ali no celular dele que ele é botafoguense, isso dá a ele todas as credenciais que ele está aqui em cima. Thiago. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Eu vim aqui hoje falar da política nacional sobre as DIs. Todo mundo conhece, todo mundo sabe do que se trata, todo mundo já ouviu falar. Quem não ouviu falar, levanta a mão. Pouca gente ouviu falar. A Lei 15.138, que é a política nacional sobre as DIs, foi a primeira lei federal criada para as DIs. Então vamos lá. Qual é o objetivo dessa lei? E aí, os meus slides são curtinhos, tá? Eu tenho uma apresentação curta, mas eu queria trazer para você por que essa lei é importante, qual é o resultado que a gente espera dela. Ela não resolve todos os problemas, eu já aviso isso antes, que as pessoas acham que a gente, fizemos uma lei federal, agora está tudo resolvido. Não é bem assim que funcionam as coisas. Então, eu estou aqui para
mostrar para vocês o que a gente espera dessa lei. Quem aqui, vou pedir para levantar a mão, já sofreu preconceito por ter doença inflamatória intestinal? Quem aqui demorou, quando eu digo demorou mais de 3 anos para ter o diagnóstico? Então, essa lei, duas coisas que ela pretende fazer é diminuir esse tempo, que a gente sabe que vem diminuindo, né, ao longo dos anos, e também tentar reduzir um pouco esse preconceito. Então, foi sancionado em maio, tá, em homenagem ao Maio Roxo, e foi a primeira lei federal voltada para as DIs. Então, vamos falar de cada... A lei é bem curta, tá, gente? Vocês podem ler depois lá nos sites do governo. A lei é bem curtinha, mas a gente vai puxar aqui alguns artigos para entender o impacto dela. O artigo 1º diz que a política será desenvolvida de forma integrada e conjunta pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, por meio do SUS. Tá. O que significa isso? Essa lei, então, ela reconhece oficialmente a necessidade da ação integrada. A gente sabe que precisamos estar todos unidos. Então, União Federal, União, Estado, Município, nós que somos aqui da Rio, a gente sabe muito bem o quanto que a gente precisa do município, o quanto que a gente precisa do Estado para dispensar medicamento e outras coisas. A gente precisa da união dos pacientes, dos médicos. Então, hoje a gente está aqui nesse evento, por favor, façam perguntas para os médicos. Vocês não gostam de perguntar, né? Chega lá na consulta, não vou perguntar se eu posso fazer tatuagem. Vai lá e faz a tatuagem assim mesmo. Eu não vou perguntar se eu posso tomar a vacina de febre amarela. Aí vai lá, está tomando antibiótico, vai lá e faz a vacina. Aí, né, a gente sabe que a gente precisa perguntar. Então, usem o dia de hoje para perguntar. Artigo 2º define ações para execução de campanhas nacionais de divulgação. Basicamente, esse artigo ele define, ele institui formalmente, né, o Maio Roxo já existe, mas ele dá mais força para a gente começar a pensar em fazer um Maio Roxo mais pesado, né, mais forte, mais integrado no país inteiro. Então, é muito comum as pessoas que trabalham em empresas chegarem nas empresas e em outubro ter o Outubro Rosa, em novembro ter o Novembro Azul, Setembro Amarelo, enfim, tem tudo isso. Mas a gente não vê nas empresas o Maio Roxo, a gente não vê outras ações. Tudo bem, a gente entende até que talvez tenha menos gente com TI do que talvez outras doenças, e que o impacto na empresa, a empresa gosta de fazer para aparecer, né? Então, mas aqui a gente tem mais um artigo que define que os governos vão precisar executar essas ações, então a gente tende a ver um aumento das ações de conscientização e isso necessariamente, né, tende a diminuir o preconceito. Eu passei por muito problema durante a minha trajetória com a doença. Eu já fui demitido porque tinha AIDS. Acho que quem conhece a minha história sabe que isso aconteceu. Eu fui demitido. Tá muito magro, tem AIDS, pode ir embora. Porque as pessoas falam, mas eu tenho Crohn. O que é Crohn? Crohn é contagioso. Se aperta a mão dele, vai pegar. Eu tenho familiar que não aperta a mão, tá? Familiar. Então, esse é um ponto aqui que a gente tenta, com essas ações de conscientização, mostrar que as pessoas podem ter uma vida social, que as pessoas podem ter uma vida profissional, que as pessoas não precisam sofrer esse tipo de preconceito, né, bobo, como qualquer outro tipo de preconceito. Medidas concretas: realização de mutirão de colonoscopia em hospitais públicos, priorizando os casos suspeitos, prioridade na realização de exames laboratoriais de imagem para casos suspeitos com DI em prazo de 30 dias. Beleza. Só que isso aqui, a gente tem que pensar com um pouquinho de paciência. Vamos lá. Vocês lembram qual foi, em 2020, o grande problema que levantaram quando a Covid surgiu? O SUS os hospitais vão colapsar. Se a gente começa a fazer colonoscopia em todo mundo e começa a fazer caso de imagem para qualquer pessoa que chega com uma diarreia, a gente vai colapsar tudo. Então a gente precisa de quê? Planejamento. A lei,
é o start, é o ponto inicial. Agora a gente precisa planejar. A gente precisa chegar junto com os órgãos públicos e planejar. Assim, ó, tem que ter um plano, tem que ter um método, tem que ter uma metodologia, um modelo, seja lá o que for, para que não mande todo mundo fazer tomografia. Ah, o cara chegou, comeu um negócio estragado, chegou no PS, não, faz uma tomografia que eu acho que é pronto. Não, calma aí, tá vendo por aí, né? A gente precisa ter um pouquinho de calma nas coisas. Mas a lei, ela abre porta para uma coisa que não era feita. Então, como eu pedi para todo mundo, para quem tivesse demora no diagnóstico, levantar a mão. Eu demorei muito para ter meu diagnóstico. Eu passei por muitos problemas, do tipo, um médico falou que era frescura, outro médico falou que não tinha nada, outro médico falou que ia morrer, essas coisas aí, e que todo mundo, provavelmente, a grande maioria já passou por isso. Então, a gente tende agora, a ideia da lei é que a gente consiga diminuir esse tempo de diagnóstico. Acolhimento. O inciso 4º do artigo 2º diz, aí o detalhe é exatamente o que diz a lei, tá? Adoção por parte do Serviço de Saúde da Atenção Primária à Saúde e Atenção Especializada do SUS, de programa permanente de educação e saúde voltado para pacientes recém-diagnosticados, com o objetivo de oferecer acolhimento e orientação. E esse aí é o momento mais sensível da jornada. A gente precisa de acolhimento. Então, quando a gente... o grande ponto aqui é o seguinte, a lei, que eu acho que precisa ser dito, eu não preciso hoje do SUS. E eu, necessariamente, nunca precisei, nunca tive essa necessidade. Eu fui diagnosticado no SUS, porque os médicos que eu estava indo não estavam resolvendo o problema, mas quando você vai para o interior do Brasil, que não tem Copa d'Or, que não tem Einstein, que não tem Moinhos de Vento, quando você vai lá para o interior, a gente vê que precisa de uma lei que faça esse tipo de coisa, porque as pessoas lá elas são mais desinformadas nesse sentido, é o que a gente estava falando antes, né? Tem um trabalho muito grande pela desinformação, né? Então a gente precisa disso, a gente precisa de acolhimento em todos as esferas federais e estaduais, as esferas do governo. Resultados esperados. O texto é extremamente simples, então depois eu peço para vocês lerem. É uma página de lei, é uma lei muito simples, uma lei muito pequena, mas ela é muito prática. E ela tende a reduzir, né, ela veio com o objetivo de reduzir o tempo de diagnóstico, ela veio com o objetivo de reduzir preconceito, ela veio com o objetivo de acolher as pessoas. E agora a gente tem respaldo legal para transformar, para cobrar das esferas públicas. A gente tem um respaldo legal para fazer isso, para se unir e começar a cobrar para ver uma melhora, né, no tratamento, no diagnóstico, no acolhimento dos pacientes. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado, Thiago, que fica para você um presente com muito carinho da BCD, da doutora Marta, doutora Luciana, um presente carinhoso. Obrigado.